da nossa aula de hoje, do dia 30/3, de medidas e avaliação em psicologia 1. Essa aula que nós estamos iniciando hoje, o link dela vai ficar lá no AVA, tá? Então, assim, se algum aluno perdeu, ou se vocês quiserem rever alguma coisa que nós falamos hoje, lá no AVA, na aula, vai ter esse link. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não? Tá? Então, toda a aula vai ser gravada. Então, vocês estão sendo gravados, olha que chique, né? E vai ser postado lá no AVA, tá? A aula de hoje. Todas as aulas agora vão ser gravadas e vocês vão ter acesso pelo AVA, ok? Bom, então, vamos começar a nossa resolução de 9 de 2018. Ela é uma resolução muito importante para nós na área de avaliação psicológica, tá? Quem chegou a ler, dá uma olhada aí nessa resolução de 9 de 2018? Ninguém? Ninguém viu? Só viu que tá lá, né? E baixaram, né? Eu vi que estava lá. Eu li. Que leu. A ler o artigo. O artigo que está lá na aula 8? Peraí, deixa eu ver. Isso. Essa resolução está lá na aula... Não, da aula 7. Tá, essa resolução está lá na aula 6. Introdução aos testes psicológicos e seus dúvidas. Não, bacana. Então, essa resolução cai na prova, né? Todos os conteúdos até então vão cair lá na prova, tudo que está lá no AVA vai cair na prova. Então, vou clicar aqui para a gente estar começando aí. O que trata a resolução do CFP 9 de 2018? Ela estabelece as diretrizes para a realização da avaliação psicológica e regulamenta o sistema de avaliação dos testes psicológicos, que é o SATEPS. O SATEPS, nós fizemos a atividade que eu já lancei lá no portal As Notas, tá? Que foi uma atividade realizada lá no Laboratório de Informática sobre o SATEPS. Nós conhecemos como é que funciona o SATEPS. Essa resolução vai falar justamente sobre a avaliação psicológica e o funcionamento desse sistema aí, tá? Eu vou essa pergunta. Quando pode falar. Eu estiver utilizando, né, a minha profissão, né, fazendo uso do carro e tal, eu vou ter acesso a essa TEP se eu quiser fazer um teste? Como que funciona? Não entendi sua resposta. É a Luciane que está perguntando? A Madalena, Madá. A Madá. Repete, por favor, Madá. Tá, quando eu estiver exercendo a minha profissão, eu vou ter acesso a essa TEPS para poder utilizar os testes que estão lá, eu vou ter que fazer um teste de avaliação deles. Como que funciona? Não, o SATEPS que nós vimos é um sistema lá, é o sistema de avaliação, né, dos testes, e ele é um sistema, tanto agora, enquanto estudantes, tá? Vocês, enquanto estudantes, e quando formarem, é a plataforma onde constam os testes validados que eu posso usar no meu dia a dia enquanto psicólogo. Então, vamos supor, eu tenho que fazer uma avaliação psicológica numa criança. Qual o teste que eu tenho que usar, Cristiane? Olha, eu sei que um teste muito bom é o VISC, né? Ah, mas o VISC eu posso usar? Aí eu vou lá no SATEPS e lá tem as informações se ele é um teste válido ou não para o uso dos psicólogos. Tá? Então, tanto quanto estudantes, né? Começou a aplicação de testes, a gente sempre vai no SATEPS para ver se aquele teste é validado pelo sistema de avaliação de testes psicológicos, pelo CFP, né? Respondi isso a pergunta, Madá? Respondi. Ah, bacana. Ô, Cris. Oi. Só uma coisa. Mas aí, para eu poder ter acesso ao teste, eu tenho que comprar, certo? Correto. Então, vamos supor. Eu vou usar o VISC. Beleza. Então, eu vou lá na plataforma, vejo lá o VISC, é um teste válido, eu posso estar utilizando enquanto psicólogo, aí eu tenho que comprar. Para comprar testes psicológicos, somente o psicólogo formado com CRP. Aí, o VISC hoje está em torno, acho que uns R$5.000. Ele é um teste caro.
Então, com o meu CRP, eu compro o VISC e aí eu posso estar aplicando o VISC, né? Então, a plataforma é uma orientação dos testes que eu posso estar utilizando. Se eu precisar, aí tem os locais certos onde que eu posso comprar esse teste, ok? Respondeu aí respondeu a pergunta aí? Tranquilo? Deixa eu abrir aqui meu WhatsApp. Respondeu, tudo certo. Cristiane. Oi. Pode falar. Tá dando para me ouvir agora? Tá dando. Deixa eu ver quem que tá falando aqui. Quem que É o Jorge. agora? É quem? Jorge. Ô, Jorge, tudo bom, Jorge? Dá para eu te ouvir Tudo tranquilo? jóia. Tudo jóia, e você? Ih, tá falhando, Jorge. Vocês estão ouvindo o Jorge, gente? Oi. Sim. Fala, Jorge. Ah, pronto. Era porque eu não estava conseguindo interagir aí, mas agora eu arrumei o microfone aqui. Ah, que bom. Você quer perguntar alguma coisa? Por enquanto, não. Então tá. Qualquer coisa, o WhatsApp também tá aqui do meu ladinho. E aí vocês podem perguntar pelo WhatsApp também, tá? Ok. Aqui já tem um tanto de gente escrevendo. Beleza. Bom, continuando aí. Então, essa resolução é muito importante para nós na área de avaliação psicológica, né? Até mesmo pelas realizações aí dessas diretrizes. Então, na resolução, eu já falei isso em sala de aula, e eu vou aquele método comum, né? De repetir, né? Que aí a gente decora bacana. A avaliação psicológica, qual que é o conceito? É definido como um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos, compostos de métodos, técnicas, instrumentos, com o objetivo de prover informações à tomada de decisão. Ok? Então, é claro que eu dou medidas 2 também. Toda a minha prova, medidas 1, medidas 2, vai estar lá alguma questão relacionada ao conceito de avaliação psicológica. Então, tá aqui o conceito. Um processo estruturado de investigação de fenômenos para prover informações para tomada de decisão. Ok? Então, a resolução começa dando essa definição de avaliação psicológica aí. Continuar. Tá? Pessoal, deixar o microfone aí desligado. Isso que eu ia falar, professora. Então tá bom. Né? É para não fazer barulho, fica melhor. Na hora que vocês tiverem dúvida, vocês ligam, pergunta aí que é de boa, tá? Mas desligado não dá tanta interferência. Bom, no parágrafo 2, aí do artigo 1º, eu não vou colocar, não coloquei nesse PowerPoint, gente, todos os artigos. Só alguns artigos, aqueles importantes, que necessários para o nosso estudo aqui, e até mesmo aqueles que vão, com certeza, cair na prova, tá? Até mesmo na pós-aula aí do encontro 6, eu peço que vocês façam um levantamento dos principais artigos que vocês acharam interessantes nessa resolução. Não vale nota, tá? Mas é para a gente realmente ler a resolução. Mas eu não vou lê-la aqui na íntegra. Só peguei alguns artigos. Então, o parágrafo 2 já fala o seguinte: a psicóloga e o psicólogo têm a prerrogativa de decidir quais são os métodos, técnicas e instrumentos empregados na avaliação psicológica. Esse parágrafo foi um ganho enorme para nós como psicólogo, porque até em 2018 não tinha essa determinação. Então, era muito comum, gente, mas era muito comum um processo de avaliação psicológica, a instituição que demandava exigir que aplicasse tal teste. Então, assim, era muito comum a gente ouvir assim: olha, eu sei que o teste PMK é muito bom, eu quero que você aplique o teste PMK para esse processo seletivo. Ou o juiz falasse: olha, eu quero que faça uma avaliação, laudo psicológico de fulano, mas eu quero que você aplique o Rocha. Então, as pessoas determinavam como que tinha que ser o nosso trabalho, qual ferramenta que eu tinha que ser utilizada. Então, com esse parágrafo, fica claro o seguinte, que não, é o psicólogo que tem o poder, ele que decide qual ferramenta que ele vai estar utilizando,
tá? Então, isso daí foi um ganho para nós. Esse poder de decisão nosso. Que antes essas pessoas que nos contratavam, que queria, né, determinar o que a gente teria que estar usando. E nem sempre era a ferramenta adequada. Ok? Bom, continuando aí na nossa resolução, tá? O artigo 2. Na realização da avaliação psicológica, a psicóloga e o psicólogo devem basear sua decisão obrigatoriamente em métodos e técnicas, instrumentos reconhecidos cientificamente para uso na prática profissional da psicóloga e do psicólogo. É o que eles chamam, gente, de fontes fundamentais de informações e fontes complementares de informação. Prestem bem atenção nisso, tá? Na hora de fazer uma avaliação psicológica, eu tenho que usar obrigatoriamente as fontes fundamentais. O que são as fontes fundamentais? Aquelas reconhecidas tecnicamente e cientificamente pela psicologia, tá? E eu também posso usar fontes complementares, que nós vamos ver que são as fontes que complementam, mas a minha decisão sempre vai estar baseada nas fontes fundamentais. Ok? Então, isso é para estar bem claro para nós. Existem 2 tipos de fontes que o psicólogo deve estar se orientando para a realização da avaliação psicológica. Fontes fundamentais e fontes complementares, sendo obrigatória as fontes fundamentais. Ok? Vou seguir aí. Se tiver dúvida, me interrompe, meninos. Professor, repete para mim, por favor. É o Jonathan? Isso. Quem que está me perguntando? Isso, não, repete aí para mim, por favor. Tá. Então, eu vou repetir. Na avaliação psicológica, tá? O processo de avaliação psicológica, ele é constituído por fontes, tá? Ao realizar uma avaliação psicológica, eu vou consultar as fontes fundamentais, que são aquelas fontes obrigatórias e são técnicas reconhecidas pela psicologia. Mas para enriquecer meu processo de avaliação, eu também posso usar fontes complementares. Quais são as fontes complementares? Nós vamos ver que pode ser relatórios multiprofissionais, pode ser testes que não sejam reconhecidos pelo SATEPS, mas reconhecidos cientificamente. Aí eu vou falar um pouquinho disso agora. Ok, Jonathan? Ok, obrigado, professora. Não, claro, claro. Aqui, olha, quais são as fontes fundamentais? Testes psicológicos aprovados pelo CFP para uso profissional do psicólogo e da psicóloga. Então, os testes psicológicos validados, tá? Aprovados lá no SATEPS, lá no CFP, eles são considerados fontes fundamentais. Quais outras fontes que eu tenho fundamentais para realizar uma avaliação psicológica? Entrevistas. As entrevistas com o meu cliente, e aqui também fala da anamnese. O que é a anamnese? É a história de vida do sujeito, tá? É a busca da história de vida do sujeito, que aí, quando é criança, essa anamnese, ela é realizada até mesmo antes da gravidez, tá? Então, a anamnese é buscar a história de vida desse sujeito. Ela é uma fonte fundamental, reconhecida cientificamente, e que traz dados que possa propiciar que eu faça essa avaliação psicológica, tá? Outras fontes fundamentais, protocolos ou registro de observações de comportamentos obtidos individualmente ou por meio de processo grupal ou técnica de grupo.
Nossa ferramenta enquanto psicólogos, meninos, os psicólogos, eles trabalham, nós trabalhamos com... Tem alguém aí batendo alguma coisa. Nós trabalhamos com a escuta, tá? Por isso que aqui está como fonte fundamental as entrevistas, tá? E com a observação. A observação é fundamental para nós, psicólogos. Então, essas fontes são consideradas fontes fundamentais, ou seja, as fontes reconhecidas, tá? Que eu utilizo no processo de avaliação psicológica, ok? Dúvidas aí em relação a essas fontes fundamentais? Alguma dúvida? Não? Posso continuar então? Não, tranquilo. Pode. Não, beleza, beleza. Bom, então olha aqui, essas são as fontes fundamentais. As fontes complementares que eu falei, técnicas e instrumentos não psicológicos que possuam respaldo da literatura científica da área e que respeitem o código de ética e as garantias da legislação da profissão. Entendi nada, Cristiane. Você acabou de falar que eu só posso usar testes que sejam validados pelo SATEPS. Exatamente. Só os testes validados pelo SATEPS entra nas fontes fundamentais, ok? Nas fontes complementares, eu posso usar técnicas, mas elas são complementares, ou seja, elas vão complementar, mas elas não são decisórias para o meu processo de avaliação psicológica. Um exemplo disso é o que vocês devem ter visto lá em desenvolvimento 1, que é as provas piagetianas. As provas piagetianas, elas têm respaldo técnicos, científicos, só que vocês, se colocarem lá no SATEPS, não tem especificamente falando das provas piagetianas, conforme nós vimos lá em desenvolvimento 1. Mas eu posso utilizá-la como fontes complementares, porque elas são cientificamente reconhecidas, tá? Ah, Cristiane, como que eu vou saber se elas são cientificamente reconhecidas? Bom, o bom seria se todo mundo tivesse um discernimento, assim, mas a gente vê tanta coisa nessa vida, né? Eu falo isso porque, assim, tem psicólogas aí que vocês viram, né? Que até para a eleição do ano passado no CFP se candidatou, aquela psicóloga que lançava aos ventos aí que ela tinha a cura gay, né? Falar de uma cura gay, de toda uma teoria de cura gay, isso não é reconhecido cientificamente nem aqui, nem em lugar nenhum, né, do planeta. Então, não é a fonte científica, ok? Na dúvida, o que eu aconselho? Será que é uma fonte científica, né? Como é que está isso na psicologia? Ligue e pergunta para o CFP. Tem uma área lá de orientação técnica que, na dúvida, a gente pergunta, tá? Mas essas fontes complementares, elas só são para complementar, mas elas não são as principais na avaliação psicológica. Outra fonte aí seria os documentos técnicos, tais como protocolos, relatórios de equipes multiprofissionais, tá? Documentos que eu tenho, mas que eles vão entrar nas fontes complementares, não nas fontes fundamentais. Tranquilo, meninos? Alguma dúvida? Podem perguntar. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo. Esses protocolos ou relatórios de equipes multiprofissionais são, por exemplo, de um outro psicólogo que o indivíduo teve, ou, por exemplo, talvez de um psiquiatra que ele esteja tratando, é isso? Isso. São documentos, tá? Que ele passou por outros atendimentos, né?
E que eu possa estar utilizando também como fonte, ou um psiquiatra que atendeu, ou outro psicólogo que ele também passou por ele, ou uma fono, tá? Informações que eu acho que sejam pertinentes, tá? A avaliação. Porque aqui nas fontes fundamentais eu tenho protocolo ou registro de observação de comportamentos obtidos individualmente. Aqui são registros realizados por mim mesma em relação àquele sujeito. E aqui os complementares são documentos, relatórios de outros profissionais no qual eu não estava participando daquele processo. Então, seria uma fonte aí complementar, né? Uma fonte aí secundária. Entendi. Tranquilo? A Daiane está assim, mas as fontes complementares precisam ser realizadas juntos com uma fundamental, certo? Bacana a sua pergunta aí, Daiane. Não, o que é obrigatório é as fontes fundamentais. Se eu não tenho nenhuma fonte complementar, eu nem cito isso na avaliação psicológica. Eu só fico com as fontes fundamentais. Tá? Então, assim, eu fiz todo o meu processo de avaliação psicológica, para anamnese, entrevista, teste psicológico, fontes fundamentais. Eu não tenho nenhuma fonte complementar, eu não preciso nem citar, tá? Agora, o que não pode acontecer, Daiane, né, é eu colocar fontes complementares e não citar fontes fundamentais. As fontes complementares, ela não pode vir sozinha, ela sempre vai vir acompanhada com as fontes fundamentais. Ok? Eu acho que respondi aí. Daiane, se ficou alguma dúvida, você me fala, tá bom? Beleza. Vamos continuar então? Mais alguma dúvida? Tranquilo aí? Então, vamos lá. Continuando aí, meninos. Atenção. Olha só. Será considerada falta ética, conforme disposto aí, né, no nosso Código Ético Profissional da Psicologia, né, a utilização de teste psicológico com parecer desfavorável, ou que constem na lista de testes psicológicos não avaliados no site do SATEPS, salvo para os casos de pesquisa na forma da legislação vigente, ou seja, nas fontes fundamentais, tá? Eu não posso colocar testes que não estejam validados. Isso é considerada falta ética. E o que é uma falta ética? O nosso CRP está em jogo, tá? Nas fontes fundamentais, os testes psicológicos, eu só posso utilizar testes psicológicos validados, nenhuma avaliação psicológica. Ok? Não posso usar testes que não estejam validados. Isso nós vamos ver que aconteceu esse ano, em janeiro agora desse ano, tem um teste que é chamado Pfister, que é um teste das pirâmides coloridas. Alguém já deve ter feito, né? Pede a pessoa para fazer uma pirâmide com tanto de papelzinho colorido. A pessoa escolhe os papeizinhos coloridos e vai montando uma pirâmide. Quem já fez esse tipo de teste aí? Muito utilizado para tirar carteira de habilitação e na área do trabalho também. Alguém já fez? Eu já fiz quando eu fui tirar a carteira. Em carteira eles estavam utilizando muito, né? Em janeiro, esse teste, ele foi considerado não válido mais. Então, a partir de janeiro de 2020, não se pode utilizar mais o Pfister. Ele chama Pfister, né? Pirâmides coloridas. Então, tem gente que vem utilizando, né? Estava vindo utilizando aí para carteira de habilitação. E em janeiro não teve conhecimento, continuou usando e não podia. Aí o CRP sempre faz a notificação que não pode ser utilizado, tá? É considerado uma falta ética. E se a pessoa insistir, dá problema para ela. Tem alguém com uma dúvida aí? Pode falar da dúvida. Quem que tá com dúvida aqui que mandou no WhatsApp? Fala, Lígia. Fala, né? Lá no SATEPS tem esses sites
esses testes psicológicos que não são validados e esses com parecer desfavorável. Esses testes, eles são testes, que nem você falou desse agora, que já foram válidos, que não são válidos mais, ou eles estão lá à disposição do psicólogo, mas, por exemplo, eles não podem ser utilizados para avaliação de alguma coisa como emprego, carteira. Eles podem ser usados, mas não podem ser validados para alguma coisa, é isso? Isso. Lá no site, então, eu tenho os testes validados, né? Aqueles que eu posso utilizar. Os que não posso estar utilizando, que são aqueles que não têm pesquisa, né, que não foram aprovados, e tem aqueles que, assim, estão em análise, né, que estão sendo submetidos. Eu posso utilizar esses testes que não estão validados, tá, para pesquisa, tá? Então, eu posso utilizar eles para pesquisa, mas eu não posso utilizar eles para avaliação psicológica. Então, num processo de avaliação psicológica, eu não posso usar. Mas eu posso fazer o seguinte, olha, eu vou começar uma pesquisa com esse teste, vamos pôr com o teste do Pfister, tá? Para uma nova pesquisa para que ele possa ser validado. Aí, eu posso estar utilizando ele para pesquisa, mas não para o meu fazer profissional. Respondeu, Nayara? Tranquilo aí? Sim, respondeu. Obrigada. Ah, beleza. Tá? Então, tem essas duas situações, ok? Obrigadão aí, Nayara. Então, meninos, retornando aqui, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Quais as ferramentas que eu utilizo para que eu não tenha nenhuma falta ética e isso comprometa meu fazer psicológico aí, ok? Só um minutinho, eu vou tentar fechar a janela aqui. Vocês estão vendo um latido de cachorro? É o meu aqui. Deixa eu só ali fechar a janela, tá? Só um minutinho. Pronto. Tentei fechar a janela, mas eu acho que não adiantou muito, não, né? Tem um tanto de cachorrinho ali que tá aqui embaixo. Mas vamos lá. Continuando, meninos e meninas. Bom, deixa eu voltar aqui, tá? No artigo 4º, tá? Da submissão e avaliação de testes ao sistema de avaliação de testes psicológicos. Vocês vão ver que essa resolução, mais da metade vai falar do SATEPS. E é muita informação, tá? Tá tendo um eco aí. Quem tá com o microfone abertinho? Vamos lá. Deu um equinho, mas vamos retornar aí. Então, Cristiane, para a prova, você vai perguntar esse tanto de coisa do SATEPS? Não, eu só vou dar ênfase nos slides que estão aqui, ok? Porque mais da metade da resolução é falando do SATEPS, e é uma questão bem técnica, sobre validação dos testes. Bom, o que a gente primeiro tem que saber é que um teste psicológico tem por objetivo identificar, descrever, qualificar e mensurar características psicológicas, por meio de procedimentos sistemáticos de observação e descrição do comportamento humano, nas suas diversas formas de expressão, acordadas pela comunidade científica. Então, a resolução nos traz outro conceito. O que é um teste psicológico? Qual o objetivo dele? Então, é descrever, qualificar e sistematizar essas observações aí do comportamento humano, tá? Uma questão bacana de cair na prova, olha, conceito do que é avaliação psicológica e do que é um teste psicológico, né? Então, um teste psicológico tem por esse objetivo, ok? E para ser um teste psicológico, eu preciso que esse teste passe pelo SATEPS, porque é o SATEPS que vai estar avaliando esse teste e vai dar o parecer se esse teste
é favorável, ou seja, se ele pode ser utilizado, se ele é um teste confiável. É o SATEPS que faz isso. E para que ele faça isso, tem essa série de procedimentos aqui. Então, os testes psicológicos, para serem reconhecidos para uso profissional, devem possuir consistência técnico-científica e atender os requisitos mínimos. Quais são esses requisitos mínimos? Essa lista aí. Vocês vão ver, gente, que construir um teste, tá? Ou adaptá-lo à realidade aqui do Brasil é muito difícil, não é uma atividade simples. Então, as pessoas perguntam assim, nossa, será que um teste psicológico, ele realmente é bom? Será que ele mede o que ele se propõe? A pessoa, tá? O psicólogo, quando ele constrói um teste e ele submete esse teste ao SATEPS, vocês vão ver que, com certeza, ele é um teste que tem uma fundamentação e ele cumpre o objetivo de medir aquilo que ele propõe. Então, eu faço um teste. Para que ele seja aprovado pelo SATEPS, aí tá. Primeiro, eu tenho que apresentar a fundamentação teórica, com especial ênfase na definição dos construtos, descrevendo seus aspectos constitutivos e operacional. O que é isso? Eu quero fazer um teste. Tá? Então, estou construindo um teste de atenção concentrada. A primeira coisa, eu tenho que ter uma fundamentação teórica, eu tenho que pesquisar, eu tenho que escrever o que eu entendo por atenção, quais são os autores que falam de atenção concentrada, quais são os testes que hoje tem no mercado de atenção concentrada, como que isso é construído, tá? Então, antes de fazer um teste, eu tenho que ter um embasamento teórico sobre aquele assunto que eu proponho estar falando, estar desenvolvendo o teste. Então, não é só falar assim, vou fazer um teste de atenção. Não, eu tenho que me basear numa construção científica e numa fundamentação teórica. Depois, eu tenho que definir os objetivos do teste e o contexto de aplicação, detalhando o público-alvo. Esse teste, qual que é o objetivo dele? É um teste para medir a atenção e concentração, tá? Ele é aplicável em qual contexto? Ele é um teste para a área da escola, é um teste para a área laboral, para a área do trabalho, é um teste para a área de saúde, tá? Quem que vai ser submetido a ele? São pessoas de 18 em diante, ou é só para adolescente, ou é um teste de atenção para crianças? Isso tudo eu tenho que pensar, tá? Depois disso, eu tenho a pertinência teórica e a qualidade técnica utilizada nos testes. Ou seja, eu tenho que mostrar que realmente os estímulos utilizados no teste são estímulos que o meu público-alvo vai entender. Vocês devem ter visto, quem que já fez o teste de atenção concentrada, eu acho que eu já falei isso em sala de aula, daqueles triângulozinhos, que tem um triângulozinho preto, um branquinho voltado para a esquerda, um de cabeça para baixo, que a gente chama, esse teste chama o teste de AAC, a teste de atenção concentrada AC de Souza Cambrai. Esse teste, tá? É um teste de atenção concentrada, que eu acho que muitos de vocês já devem ter feito em algum momento aí. Para tirar a carteira, a gente utiliza ele, teste de atenção. E ele, né, quando a gente fala dessa qualidade técnica aqui dos estímulos, é ter a certeza que todos vão entender esses estímulos, que todos vão perceber aqueles triângulos enquanto triângulos, que isso fique claro para a nossa população. Ok? Bom, depois, terminou? Não, apresentação das evidências empíricas sobre as características técnicas dos itens do teste, exceto para os métodos projetivos. Meninos, retornando um pouquinho, eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas eu acho que eu sempre falo, tá? Construto é aquilo que se pretende medir. Então, o construto do teste o construto vai estar relacionado aos processos de atenção concentrada. O que são itens? Quando eu falar assim, os itens do teste, os estímulos,
tá? Os estímulos que se apresentam. Então, assim, no teste de atenção concentrada, esses triângulozinhos, quais são esses triângulozinhos aí, ok? Ficou claro? Tá ficando claro assim? É porque eu não estou mostrando o teste, mas está claro como é que eu estou falando para vocês, gente? Vocês estão conseguindo visualizar isso daí? Aham. Ah, não, bacana, então. Eu acho. Só um minutinho, vamos, sim, eu vou pegar um teste, eu tenho um teste aqui em casa. Deixa eu ir ali, que eu vou pegar um teste de AC para vocês verem o que eu estou falando. Só um segundo, tá? Eu deveria ter pego isso antes, me desculpem. Mas eu vou ali rapidinho, como se eu estivesse indo aqui na mesa, lá na sala, pegar o teste, tá bom? Só um minutinho aí, só um minutinho. Voltei, meninos e meninas. Olha aqui, ó. Estão me vendo, né? Esse daqui é um teste, é o AC. Eu não sei se... Agora vem aqui. Esse é o teste AC, tá? Esse daqui é o que a gente chama de itens. Eu não sei se fica claro aí para vocês verem. Eu vou colocar mais pertinho aqui. Tá vendo? O que é itens de um teste? É os estímulos. Então, esses aqui são itens do teste AC, que é o teste de atenção concentrada da Suzy Cambrai. Então, quando eu falo de itens, o que são itens em teste? Justamente esses estímulos aqui são considerados itens. Esse é um teste de atenção concentrada, que quem já fez aí é justamente o quê? A partir dos itens, dos estímulos, eu vou marcando nessas linhas todos os estímulos que forem idênticos, iguais ao modelo. Esse daqui é um teste de atenção concentrada. Tá? Eu acho que agora fica claro da gente entender o que são itens. Aqui na nossa resolução, então, fala assim, apresentação de evidências empíricas, ou seja, na prática, sobre as características técnicas dos itens do teste. Ou seja, se esses itens realmente eles fazem aquilo que propõem, né? Então, atenção concentrada, esse item, né? Aqueles triângulozinhos, eles propõem realmente avaliar a atenção, todos entendem o que é esse item, como é esses triângulozinhos? É isso que a resolução está falando. Ficou claro, então, o que é um item, né? Eu acho que mostrar assim fica mais fácil. Ok? Bom. Ah, não. Tranquilo, então. Qualquer coisa, vocês vão perguntando aí, tá? Professora, você consegue mostrar de novo o item? Claro. Aqui tem uma perguntinha, professor, mas o teste, esse que a senhora disse, pode ser novamente utilizado? Ele pode passar por 9 avaliações? Pode sim, igualzinho o Pfister, né?
O Pfister, ele não foi, né, ele foi considerado desfavorável agora em janeiro, ele já está em estudos, em pesquisa para ser novamente validado. Aí ele vai passar por todos esses itens que nós estamos vendo aqui agora, e se o SATEPS vê que ele passou por uma nova pesquisa, as tabelas foram refeitas, ele é validado e volta para o mercado. Com certeza pode ser assim, tá? Aqui estão. Professora, volta a imagem novamente, que agarrou aqui na tela, não vi direito não. Agarrou a tela? Vocês não estão conseguindo ver, não? Eu não consegui visualizar, não, porque travou a tela toda aqui, então não deu para aparecer, para ver aqui o que vocês estavam mostrando. Tá. Deixa eu ver aqui, então. Voltou aí? Para mim, não. Não voltou, não? Ela voltou para o slide. Ah, tá. O slide vocês estão conseguindo ver, né? O que você mostrou aí do teste que a gente não conseguiu. Tá. Vocês querem que eu volte aqui no teste? O teste. Não conseguiu. Peraí, deixa eu pegar aqui. Dá para ver ele aqui assim? Dá para ver? Ai, peraí. Eu não estou conseguindo visualizar, não está aparecendo aqui para mim. Deu para ver, não? Tá na câmera dela, Emily. Não tá no slide, não. Mas não está abrindo. Agora abriu. Abriu? Eu tenho ele aqui, peraí. Eu parei de compartilhar o slide, que eu vou buscar ele aqui. Eu tenho ele escaneado também. Só um minutinho aqui, que fica mais fácil de vocês visualizarem. Só um minuto, que eu estou abrindo ele aqui, ó. Folha de aplicação, pronto. Aqui, ó. Pronto. Olha como é que melhora. Eu tô ficando assim. Vou aprendendo, meninos. Aqui, ó. Conseguem ver aí o teste AC da Suzy Cambraia? Agora melhorou. Tá vendo? Agora eu vi. Aqui, olha. Esse é um teste. Aqui tá os itens. Os itens é o quê? Esses triângulozinhos aqui, nós chamamos de itens. Esses itens é os estímulos do teste. Então, quando eu falar para vocês assim, gente, os itens dos testes são os estímulos. Então, numa avaliação psicológica, ao ser aprovado um teste, eles também perguntam, olha, os itens do teste, o público-alvo consegue visualizar, perceber os itens? A gente tem que ter esse cuidado, tá? Então, esse é um teste de atenção concentrado. No Medidas 2, quando vocês tiverem medidas 2, vocês vão fazer esse teste aí. Todos vocês vão fazer esse teste aí da Suzy Cambraia, que é um teste de atenção, que é marcar nas linhas todos os triângulos que forem iguais a esses três, porém eles não vão estar juntos, sempre vão aparecer separados e podem aparecer mais de uma vez. Esse é um teste de atenção concentrada. Então, só uma dúvida, porque quando eu fiz esse teste, foi até no Detran. Quando eu fiz esse teste, a moça que aplicou para a gente, ela falou assim, ela estava observando, a sala não estava cheia, né? Nós éramos 4 pessoas no dia. Ela estava observando e ela falou assim, vocês têm que marcar na ordem de acordo com o que está aí. Aí, tipo assim, eu marquei de acordo com o que eu fui vendo, né? Aí em cima nos itens. Aí ela falou assim, não, você vai ter que marcar na ordem que está aparecendo aqui. Você não pode marcar de acordo com o que você está vendo aqui. Aí eu marquei igual ela falou. E essa informação procede? olha, nós vamos ver, que foi a Emily que está me perguntando, não é, Emily? Tem no manual as instruções de um teste, a gente tem que seguir à risca o que está no manual. Eu não posso adaptar nenhuma aplicação de testes. Então, o que acontece? A pessoa, quando vai aplicar um teste, ela tem o treino. O que é o treino? O treino justamente é essa
essa parte da frente aí do teste, aonde essa parte aqui do teste, aonde tem essa linha e a pessoa, a gente dá as instruções e pede a pessoa para fazer. E aí a gente observa se ela entendeu bem as instruções. Então, uma questão é saber dar as instruções direitinho para que a pessoa faça corretamente o teste. Então, e eu não posso, depois que o teste realmente começa, essa parte que inicia, eu não posso interromper. Todas as dúvidas têm que ser tiradas nessa primeira parte aqui do teste, sabe? Então, se ela deu alguma instrução para você, se você estava fazendo alguma coisa errada, ou se você não entendeu, é nesse momento aqui, nesse exemplo, que ela pode estar interrompendo. Quando inicia o teste, eu já não posso interromper, não posso falar mais nada. É assim que os testes funcionam. Ok? Bom, ficou claro aí? Então, eu vou tirar esse teste para a gente voltar lá para o nosso PowerPoint, tá? Então, olha aqui, ó. Vamos voltar para o nosso PowerPoint. Então, aqui no nosso PowerPoint, apresentação, né, de evidências empíricas da validade e estimativa da precisão e interpretação dos resultados do teste. Eles vão ver se a validade do teste, a psicometria, as fontes que eu utilizei em relação à psicometria. Depois, eu tenho que apresentar o sistema de correção e interpretação dos resultados, né? Dos scores, das pontuações. E a apresentação explícita da aplicação e correção para que haja garantia de uniformidade nos procedimentos. Então, um teste, ele é validado se ele passar por esses 7 itens aqui, 7 processos, tá? Então, todo teste que entra lá no SATEPS, eles vão estar olhando esses 7 itens aqui, para ser um teste validado. Então, vocês veem que não é fácil, né, construir um teste. Geralmente, nos testes, dependendo do teste, no mínimo é 2 anos. Tem testes que, para ter sido construído, igual o PMK, ele foi mais de 10 anos. Demorou 10 anos de estudo para validar o teste. Então, o teste não é algo rápido nem fácil de estar validando, ok? Então, é uma fonte confiável, sim. Bom, no artigo 7, fala que o manual do teste psicológico deve atender todos esses incisos aí que nós acabamos de ver, tá? E também contempla a administração, aferição e análise. Então, quando vocês pegarem o manual de teste, tem que conter todas essas informações aqui do artigo 6, tá? E ainda a interpretação, como é que se faz essas análises, esses resultados do teste. Ok? Bom, aí, o que acontece? Eu fiz toda a minha pesquisa, desenvolvi todos aqueles itens e eu vou submeter ao SATEPS para aprovação desse teste. Como é que acontece isso? Para começar, para se submeter ao SATEPS, eu submeto ele online. Eu envio todas essas informações online para o SATEPS. Aí o SATEPS vai ter 2 pareceristas, ou seja, 2 psicólogos. Geralmente, quem avalia os testes são doutores ou pós-doutor, né, ou pós-doutores na área de avaliação psicológica para estar avaliando esses testes. E aí vem a avaliação do teste psicológico pelos parecistas, análise dos pareceres emitidos, a apreciação do relatório conclusivo, a apreciação da decisão pela plenária. Então, primeiro, passa pelos parecistas, depois eles mandam para o membro da comissão de avaliação de testes. Depois que passa por esse membro, aí passa por um colegiado, depois passa para o plenário do CFP, e aí sim que vai ter o parecer do CFP. Ou seja, para um teste ser validado, ele passa em várias mãos
tá? Avaliando esse teste, vendo as características de validade, a psicometria, o público-alvo, para que ele seja aprovado, tá? E assim, depois que envia o parecer final do CFP, aí a pessoa, né, ela pode que estar realizando a construção desse teste, se ela estiver em discordância, ela pode colocar em interposição aí e tudo, e ela, né, que está no 11º caminho aí, que esse teste realmente ele é aprovado. Então, o processo para aprovação dos testes lá no SATEPS é um processo longo e muito criterioso, ok? Então, quando se fala que um teste é validado no SATEPS, é porque ele passou por vários caminhos aí, tranquilo? Bom, aí, então, vocês veem aqui do artigo, eu estava no artigo 7º, passei para o artigo 11, e agora eu vou no artigo 14, que é um conteúdo bacana, tanto na minha prova, como quem vai fazer também concursos, e vai ter, né, e no concurso sempre pede alguma questão de avaliação psicológica, é o artigo 14 da resolução, que fala o seguinte: os estudos de validade, precisão e norma dos testes terão no prazo de 15 anos a contar da obra de aprovação. Ou seja, quando o teste ele é aprovado pelo CFP, ele pode ficar aí no mercado durante 15 anos. O que vocês acharam? Um bom tempo pequeno, muito tempo, 15 anos de validade. O que vocês acham disso? Pela burocratização, né? Isso. É até pouco, né? Porque além do estudo, para você criar um teste, esperar o tempo para ele ser validado e ainda ter 15 anos só, acho pouco. Uhum. O Douglas falou aqui que acha muito tempo. 15 anos é muito tempo, né? Para um teste ficar validado. O que acontece? Você falou aí bacana, Jonathan, que é muito trabalhoso construir um teste ou adaptá-lo ao Brasil, tá? É um teste de fora para ser adaptado ao Brasil. Então, o processo é longo. Eu falei aí, geralmente, no mínimo 2 anos. E o custo é muito caro. Então, assim, 15 anos, eles colocam pela questão do tempo, né, que é muito oneroso construir esse teste. E tem outra questão também, que é o seguinte: as gerações, Douglas, a gente vê mudança de comportamento entre gerações. E essas mudanças de geração para geração, consegue-se perceber essas mudanças de 10 em 10 anos, né? Então, os comportamentos de uma geração, a gente consegue visualizar mudança em 10 em 10 anos, hoje, tá? Então, a gente tem aí a geração X para a geração Y, né? A geração X aí, ela está em torno aí da década de 80, 90, e a Y começa a partir da década de 2000. Então, o tempo de mudança de comportamento entre as gerações. Por isso, também é outros critérios de 15 em 15 anos. Isso hoje, tá? Com essa questão da internet, da informatização, a gente vê que os comportamentos hoje, eles mudam, né, de geração para geração, aproximadamente aí de 10, 20 anos. Lá na década de 40, para haver alguma mudança de comportamento, demorava 40 anos, né? Para a gente ver assim, o comportamento da população mudou. Demorava 40 anos para a gente visualizar essa mudança de comportamento. Hoje a gente vê claramente que, assim, quem nasceu na década de 90 tem comportamento diferente de quem nasceu na época de 2000. E quem está nascendo agora vai ter um comportamento diferente dos anteriores, tá? Esse também é um dos motivos para tanto tempo, né? Para essa validação aí dos testes, ok? Bom, e ainda fala, caso novas versões do teste sejam apresentadas e recebem parecer favorável, as versões anteriores poderão ser utilizadas. Essa resolução é de 2018,
tá? Então, os testes, antes dela, a validade era de 20 anos. Na resolução de 2018, que passou para 15. Por isso que tem esse parágrafo aí primeiro, falando assim, as que anteriores à resolução de 2018 continua com a validade aí, o prazo máximo de 20 anos. Ok? Bom, prestem atenção, isso é em relação ao nosso código de ética, tá? E a gente não pode esquecer disso. Justiça e proteção dos direitos humanos na avaliação psicológica. A psicóloga ou psicólogo, na produção e validação, tá? E adaptação de normalização, é vedado. A gente não pode, jamais, tá? Realizar atividades... Ah, tá. Alguém está tentando entrar com login, agora não quer entrar mais. Dá um tempinho e entra aí novamente. Né? Alguém que está colocando aqui no WhatsApp. Então, olha aqui. Agora que eu estou vendo aqui, antes de passar para aí, o Douglas escreveu: normalmente somos avaliados em períodos menores, o contexto social muda e cultura muda. Aí que todos concordaram com o Douglas, mas ficou alguma questão aí da minha justificativa para os 15 anos? Vocês entenderam bem? Porque dos 15 anos a questão de ser oneroso e a mudança de comportamento já foi comprovado que é em torno de 10 a 20 anos aí, tá? Por isso não há necessidade, né? Mas também é muito caro. O ideal é que fosse em tempos mais curtos mesmo, Douglas, mas é caro aí, também tem isso. Então, gente, olha aqui, jamais é vedado realizar atividades que caracterizem negligência, preconceito, exploração, violência ou crueldade ou opressão. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, raciais, de orientação sexual e identidade de gênero. Favorecer o uso de conhecimento da ciência psicológica e normatizar a utilização de práticas psicológicas como instrumento de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. Ou seja, na avaliação psicológica, nós também temos que ter esse cuidado, que é um cuidado no nosso código de ética, que nós, enquanto psicólogos, jamais a gente pode ter esses tipos de comportamentos que o artigo 31 fala aí. Então, nenhum teste psicológico, ele pode ter preconceito ou testes que favoreçam a algum tipo de identidade de gênero, filosófica, convicção política. A avaliação psicológica jamais pode estar nesse sentido aí, ok? Bom, isso é para a gente relembrar, porque parece ser até lógico, né? Mas depois dessa psicóloga, né, falar da cura gay, né, a gente tem que falar assim do assunto, porque ainda existem pessoas que têm esses tipos de comportamento. O artigo 32 também fala: as psicólogas e psicólogos não poderão elaborar, validar, traduzir, adaptar, normatizar, comercializar e fomentar instrumentos ou técnicas psicológicas para criar, manter ou reforçar preconceito, estigmas ou estereótipos. Então, os testes, eles não são utilizados em relação a esses tipos de preconceitos. Nós vamos ver que tem testes antes do SATEPS, né, que falava muita questão de sexual e a gente via muita questão de preconceito, tá? Então, as pessoas faziam os testes, né, defendendo uma questão política, né, ou de suas crenças. Hoje, isso é verdade, tá? Graças a Deus, né? Demorou, né, gente? Continuando aí. A psicóloga ou psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas para a produção de conhecimento, atuarão considerando os processos de desenvolvimento humano, tá?
tanto a questão da orientação, sexualidade, gênero, identidade, histórias e culturas. Isso significa o quê? Na hora de construir um teste, eu tenho que levar em consideração a cultura desse público-alvo. Então, assim, esse teste, ele foi validado por um público de homens e mulheres na idade de 18 a 65 anos, no estado de Minas Gerais. Então, eu sei que é um teste que foi validado para aquela situação, naquela região. E isso tem que ficar bem no teste. Mas por quê, Cristiane? Porque tem algumas características específicas de regiões para regiões. Então, se eu quero que um teste ele seja usado no Brasil inteiro, meu público-alvo ele tem que estar espalhado nesse Brasil. Então, eu faço a aplicação desse teste em Minas, no Rio, em São Paulo, em diversos estados, para que esse teste contemple a maior gama possível do público-alvo que eu quero. Então, é uma questão que a gente tem que estar atenta. Ao escolher um teste, eu tenho que ler lá no manual para que serve aquele teste, para qual idade, qual que é a sua finalidade, quais tipos de pessoas que foram submetidas, se foram homens, se foram só mulheres, ou se foram homens e mulheres, a escolaridade desse sujeito. Todas essas informações têm que estar nesse manual, nessa avaliação aí, ok? Dúvidas, caros alunos e alunas? Alguma dúvida até então? No AVA, qual que é a aula que nós estamos? Aula 6. Ok. Obrigada. 6. O Douglas falou aqui, fiz aquele TAI, né? Que é o teste que eu falei para vocês, que está lá no encontro 7, na pós-aula da associação implícita. E o Douglas está falando aqui o seguinte, achei ele muito estranho, né? Não foi isso? Fiz aquele TAI, ele chama TAI, e achei um pouco estranho. Douglas, para quem for lá no encontro 7, na pós-aula, vai estar lá o link. Esse teste, eles estão sendo, né? Você que fez aí, você viu que não é aqui do Brasil, né? Ele é de uma universidade lá dos Estados Unidos. E eu expliquei antes que esses testes, agora em como TAI, eles são testes que são avaliados pelo tempo de resposta que a pessoa dá, tá? Então, você foi avaliado pelo tempo de resposta que você fez. O tempo que você demorar a dar uma resposta, eles vão estar avaliando por esse tempo de resposta. O que você quer falar aí, Douglas? Aqui, na realidade, eu não dei conta de ser avaliado, não, eu errei demais. Deu teste inconclusivo. Você pegou qual? Que lá tem vários testes, menino. Não, eu peguei o primeiro, acho que é do obeso e do magro. Ah, tá. Se a gente estivesse em sala de aula, a gente iria para o laboratório e eu iria fazer junto com vocês. Tem um lá que é sobre se eu me identifico mais com grupos de jovens ou grupos de pessoas idosas, tá? E é o tempo de respostas que vai me falar essa identificação. Então, se eu demoro muito para responder, eles analisam certa dificuldade em relação àquilo. Mas você sabe o que é o bacana, Douglas? Você errou muito, né? Talvez foi falta de atenção, meu menino? É que não tem como burlar esse teste. Eu achei ele, na realidade, assim, vai ficando tenso, porque muda o padrão, aí na hora que muda o padrão, o seu cérebro fica meio garra, é esquisitão, é cabuloso. Eu recomendo o pessoal fazer, mas eu não tive um resultado, vou fazer de novo para ver se eu consigo ter um resultado depois. Douglas, bacana demais. E aí, o restante aí, né, os meninos aí, os alunos aí, que a gente está com 27 aí na nossa sala, aqui online, façam, tá lá no Encontro 7, no pós-aula, e depois vocês vão me contar na próxima aula de segunda-feira, tá?
O porquê que eu coloquei isso? Que é a tendência da avaliação psicológica. Hoje, nós da área de avaliação, a gente tem um grande problema, que é aquelas pessoas que tentam burlar o sistema. Então, se vocês entrarem aí na internet e digitar como corrigir o Zulliger, vai mostrar o que é o teste Zulliger, para que ele serve, como que corrige, vai mostrar tudo do teste. Então, a pessoa já vai preparada. E aí acaba contaminando o resultado. Então, hoje, todo investimento nos Estados Unidos, principalmente eu falo dos Estados Unidos, que eles investem bem na questão de testes psicológicos, é diminuir essas tentativas de bular o teste. Tá? E uma forma é essa, Douglas, né? Eu responder, não assim, procurar a resposta correta, mas o tempo que eu demoro a responder uma questão. Outra forma também, que nos Estados Unidos eles estão desenvolvendo para a área de avaliação psicológica, é avaliar a pessoa através das mídias sociais, né? Então, eu vou começar a conhecer a pessoa pelo Facebook dela, pelo Instagram dela, pelo que ela posta, pelo que ela curte, o que ela coloca, a frequência que ela coloca. Já tem estudos em relação a isso em avaliação psicológica. Eu conhecer as pessoas através do que elas acessam no computador dela. E conseguir traçar um perfil psicológico em relação a isso, né? Tem coisa muito boa vindo por aí, mas ainda precisa de muitos estudos. Então, fica a dica aí, o Douglas já fez, quem ainda não fez, está lá no Encontro 7, tá? Meninos, então, nossa aula presencial seria até 8h40, né? Online em relação ao conteúdo. O conteúdo que eu previ, né, para o nosso encontro hoje, está justamente dessa resolução aí 9 de 2018, no qual fala sobre avaliação psicológica e as questões do SATEPS, ok? Alguma dúvida em relação a esse conteúdo que eu falei hoje? Eu sei que resolução é muito chata. Resolução é muito chata, tá? Mas é ela que vai nos orientar no nosso fazer aí enquanto psicólogos. Alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Nenhuma dúvida? Deixa eu ver aqui no WhatsApp. A Emily está aí de olho no WhatsApp. Aqui, ó, tem umas questões aqui, ó. Vou responder. Eu não consegui acessar esse teste, mas está um link lá na pós-aula do Encontro 7. Na empresa em que eu trabalhava, tinha que fazer ele toda manhã. Amanda, tranquilo? Até agora tranquilo? Tudo ok? Beleza, então. Tá falando do TAI aqui que o Douglas falou. Nosso dever de casa, então, vai ser qual, gente? Vocês vão acessar aí o Encontro 7, que é a nossa próxima aula, tá? E vão, na pós-aula, acessar esse teste do TAI. E nosso próximo encontro eu vou trabalhar aí o Encontro 7. O que está no Encontro 7, Emily? Você que está aí atenada ao AVA, o Encontro 7, é porque eu coloquei um artigo no Encontro 8. No Encontro 7 também tem um artigo na pré-aula, você sabe me falar? Porque é tanto disciplina. Agora, porque eu já tinha feito o download, peraí. Oi? Eu vou confirmar agora, porque eu já tinha feito um download. Só vou confirmar se é ele, do 7 ou da 8. Tá. Tem pessoas que ainda não estão conseguindo acessar o AVA. Gente, quem não está conseguindo acessar o AVA, tá? Manda um zap aí para Ana Carol e tudo, para que ela possa ver o que está acontecendo, tá? Na aula 7 tem um artigo que é Introdução aos Testes Psicológicos e seus usos. Isso, bacana. Então é o seguinte. Na pré-aula tem um artigo. Na pré-aula, né? No pré-aula. Nossa aula 7 vai ser em cima desse artigo aí, ok?
E para nossa aula 7, vocês vão acessar o Type, vocês brincar um pouco, né, de fazer esses testes psicológicos aí. Tá traduzido para o português, então não tem nenhum problema aí para vocês estarem realizando, apesar de ser de uma universidade lá dos Estados Unidos. Lê o artigo que está na pré-aula, que aí eu vou basear minha aula toda nesse artigo do encontro 7 aí, ok? Deixa eu ver aqui. Quando você está gravando, esse slide você vai postar para a gente? Ele vai estar disponível? Pois é, esse slide vai estar disponível, sim, lá no encontro 6 na aula, tá? Ele vai estar lá disponível. Toda a gravação, a voz de vocês, as perguntas e tudo, vai estar lá na aula 6. Eu estou com 2 artigos aqui. Agora eu acho que é a avaliação, texto de introdução aos testes psicológicos. Então, vocês vão fazer isso, gente. Vão lá no AVA, vão abaixar esse artigo, ler que a aula vai ser em cima dele, ok? Bom, deixa eu ver aqui mais recadinhos. Ah, tá, o Wagner está pedindo o slide da aula de hoje aqui no grupo, né? Uma questão que a Croto está pedindo, que a gente não envie mais slides, gente, via WhatsApp. Eu só posso colocar esses slides no AVA. Por que, Xande? Isso é ruim. É para vocês acessarem o AVA e abaixar lá do AVA, né? Para vocês terem esse hábito de acessar o AVA. Então, eu vou colocar esse slide, tá? Lá no AVA para nós, ok? Porque eles estão pedindo para não enviar nos grupos justamente para os alunos. Tem aluno que não acessa o AVA, que tem que acessar o AVA. Tranquilo, Wagner? Então eu vou ficar aí te devendo justamente por causa disso. Eles estão falando para a gente não postar nada. Aqui está o Rogério falando, alguns alunos estão encontrando problemas para acessar o AVA. Quando clica na aba azul, ao lado do nome da disciplina, então sempre que for acessar a aba, acessar por este caminho assinalado na seta vermelha. Bacana. Quem não tiver acesso, baixo e manda aqui. Outra coisa, Emily, bacana. Quem tem acesso ao AVA e baixou e quer mandar para o colega, de boa, né? Fique à vontade. Eu vou postar lá no AVA, porque aí eu tenho os procedimentos enquanto professora que eu tenho que estar seguindo, tá? Mas entre vocês aí, quem não tiver acesso, pega com um colega e tudo, tá? Mas acessem o AVA, porque a Carol também hoje mandou alguns indicadores para nós e temos aí os EDs, né? Para estar realizando os desafios nota máxima. Não deixem de fazer, que isso pontua para vocês e ajuda muito na disciplina. Então, vamos aproveitar essa quarentena para fazer todas essas atividades aí, esses EDs, o desafio nota máxima, e a gente ficar tranquilo. Quando iniciar as aulas, está todo mundo de boa, sem esse estresse aí do AVA. Combinado, meninos? Vamos fazer isso aí? E eu acho que por hoje a gente consegue encerrar, né? Se não tem mais nenhuma dúvida, a Anne colocou combinado aí, né? Mais alguma dúvida? Mais alguém gostaria de contribuir com mais alguma coisa? Podemos encerrar. Já está aí no nosso horário mesmo, 8h20. Tranquilo, tranquilo, muitos tranquilos aqui. Ótimo, brigadão, né? Meninos e meninas, então eu agradeço a participação de vocês, tá? Qualquer dúvida, nós temos o WhatsApp, podem estar perguntando. Eu vou postar a aula de hoje, esse vídeo, lá no Encontro 6, amanhã, tá? A partir da manhã eu já coloco ele lá para vocês lembrarem da minha voz e dos slides que eu apresentei aí para vocês. Esses slides, eles foram realizados em cima da resolução. Então, assim, de qualquer forma, vocês têm que ter essa resolução que está lá no AVA, tá? A resolução 9 de 2018, para vocês estudarem para a prova também, ok?
Então, tenha uma ótima noite. Um beijão para vocês. Eu tô morrendo de saudades suas aí, tá? Se cuidem direitinho, porque eu acho que essa quarentena nossa deve estar acabando daqui a pouco, se Deus quiser. Tá bom? Um beijo para todos aí, gente. Quem quiser abrir o microfone para dar um tchau, pode dar, tá, gente? Pode abrir, tá? Eu adoro quando Tchau, vocês falam. professora. Tchau. Tchau, Jonathan. Tchau, Emily. Tchau, Nayara. Tudo de bom aí pra Saudades. vocês. Até mais. Tchau, tchau, Amanda. Falou, professora. Tchau. Até mais. Tchau, Marcos.